Olá, meu amado, olá, minha amada. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família nesse dia precioso, né? Um dia um tanto frio, né? Hoje está fazendo aí um tempo mais gelado, mas a graça e o amor de Deus aquecem sempre o nosso coração. Quero aproveitar esse momento aqui, né, precioso, para compartilhar com você mais uma vez do amor de Deus, da provisão de Deus para a tua e para a minha vida. Quero ler com você um texto do Evangelho de João, no capítulo de número 21, e o verso de número 22. E é um texto bem precioso, que traz para o meu coração algumas certezas, e com certeza o seu coração também vai ser tocado por essas mesmas certezas. Diz assim o texto, capítulo 21 do Evangelho de João, versículo de número 22. Diz assim: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Essa fala é uma fala muito preciosa do Senhor Jesus com o apóstolo Pedro, né? Se você ver, olhar, né, o contexto todo, nós vamos ver que o Senhor Jesus, nesse momento aqui, nesse tempo, está encerrando o seu ministério terreno, né? Aqui ele já havia ressuscitado, está caminhando com Pedro nos últimos momentos antes da sua ascensão ao céu. E algumas dificuldades que Pedro encontra, né? E ele vai elucidando aqui nesse momento. Porque o Senhor Jesus é assim, sabe? Ele vai sempre nos orientando, tirando as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Salvador, mas também Ele é o nosso amigo, aquele que conta conosco, né? Para continuar, dar sequência na sua obra e na nossa vida. E algumas vezes Ele pede para nós coisas que não pede a outros, né? E é difícil para a gente entender isso. Mas esse tempo aqui, esse verso nos leva a essa reflexão. Momentos anteriores, né, que se a gente vê, lá no verso de número 19, o Senhor Jesus fala para Pedro, né, o que é que aconteceria com ele no final da sua vida. E é um privilégio, né? Algumas vezes a gente gostaria de saber o final da nossa vida, mas o Senhor Jesus não nos dá assim uma fala do que vai acontecer conosco. Ele diz, né, uma das coisas preciosas que ele diz é que ele estará conosco até a consumação dos séculos. E isso é um fato que deve alegrar a minha vida e a sua, porque Deus estará sempre contigo, meu irmão, minha irmã. Deus estará sempre comigo. E nesse texto aqui a gente vê que quando o Senhor Jesus vai caminhando aí nesse final com Pedro, conversando com ele, né, acredito que pelo caminho, antes da sua ascensão aos céus, Pedro olha para trás e vê que vem atrás dele um outro discípulo, né? E no caso aqui é João, e ele queria saber, né, o que é que vai acontecer com João. E então o Senhor Jesus diz para ele, nesse verso que nós lemos, né? Se eu quero que você permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, o Senhor Jesus dá a Pedro aí, nesse último momento, né, uma instrução muito preciosa. Nós precisamos seguir Jesus, andar com Jesus, continuar andando com eles. Ainda que a gente tenha alguns irmãos caminhando conosco, a gente precisa focar no nosso ministério, na nossa vida, no nosso chamado. Naturalmente, não desprezar os irmãos que caminham conosco, não desprezar a nossa família, mas tem coisas que o Senhor nos chama e Ele
designou para nós e Ele pediu a nós para fazer. E nesse caso aqui, o pedido, né, que o Senhor Jesus faz a Pedro é: segue-me. E eu acredito que esse pedido a gente pode ter em comum, sabe? Todos nós fomos chamados para seguir Jesus. E grande parte das vezes a gente fica preocupado com o que o outro faz ou com a maneira como as pessoas prosperam na sua vida, ou com a maneira como as pessoas conduzem a sua vida, ou a maneira como as pessoas que a gente vê que são chamadas pelo Senhor, a maneira como elas procedem no seu viver diário. E a gente precisa, nesse tempo aqui, onde as dificuldades são muito grandes, aprender a seguir Jesus, andar mais de perto com Ele. Se nós olharmos para a história bíblica sobre gente que foi chamada para andar com o Senhor, a gente vai ver lá no início Abraão, que foi chamado para andar com o Senhor, e pela fé ele chegou até a um momento em que ele entendeu que estava pronto para ir além, né, com o Senhor. Se nós formos olhar para o chamado de Josué, a gente vai ver que o Senhor o chama no momento em que Moisés parte para o Senhor, e o Senhor diz a ele: Moisés é morto, agora eu vou usar você para libertar esse povo, por isso vai nessa tua força, ser corajoso, ser forte, e eu vou usar você. E se nós formos olhar no decorrer de toda a história bíblica, teve mais gente que andou com Deus, teve mais gente que aprendeu a andar com Deus, e nesse tempo aqui, andar com o Senhor Jesus, aprender a andar com Ele, é um desafio, porque são tantos os outros chamados, né? O mundo nos chama para os negócios, o mundo nos chama para o consumismo, o mundo nos chama para o pecado, mas a gente, como o Senhor disse aqui para Pedro, precisa atentar para o chamado que Ele fez para cada um de nós. E o chamado que Ele fez para Pedro era para, com toda certeza, ser um dos irmãos que ajudaria, né, no pastoreio da igreja. Com toda certeza, João teve um chamado muito parecido. Nesse tempo aqui em que nós vivemos, Deus tem chamado homens e mulheres, sim, para o pastoreio, mas tem chamado gente como eu e como você, para ser instrumento dele no meio da nossa família, no meio do ambiente escolar, no meio do ambiente de trabalho, e para a gente permanecer firme nesse chamado. A gente não pode olhar muito para o lado, não. A gente tem que olhar para o Senhor Jesus. E como ele disse aqui, tem algumas coisas que não tem muita importância. Se o outro vai ser melhor do que eu em alguma área, se o outro vai ser usado diferente de mim em algum outro local, eu tenho que ser instrumento de Deus onde foi chamado. E preciso segui-lo. E segui-lo é muitas vezes entregar a vida, né? Em prol daquele que precisa da salvação. É também entregar a minha vida para servir a minha família, meu esposo, minha esposa. É entregar a minha vida para servir a minha comunidade. E seguir Jesus é isso, né? Não é abandonar pessoas, mas é olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E é Ele que nos faz firmes, é Ele que nos faz fortes. Então, quando a gente segue Jesus, com toda certeza, a gente vai encontrar o propósito da nossa vida e vai realizar esse propósito e vai ser instrumento do Senhor Jesus nesse propósito, né? Então, eu não sei se você entende, se você consegue entender. Para que é que você foi chamado para a vida? Para que é que você foi chamado no Evangelho? Mas para entender isso, às vezes a gente precisa caminhar com Ele, né? Algumas vezes Ele só vai mostrar para nós, para que o nosso chamado, para aquilo que nós fomos criados, quando a gente aprende a seguir Ele e no caminhar,
nesta caminhada é que a gente vai aprendendo a servi-lo melhor. Então, meu irmão, minha irmã, nesse momento aqui eu quero deixar para você essa esperança preciosa. Deus chamou você, Deus chamou a mim. E cada um de nós vai ser usado de uma forma diferente, cada um de nós vai ter expectativas diferentes, mas também cada um de nós já tem um plano que Deus traçou. Você quer ver o plano de Deus cumprido na sua vida? Atende ao que foi falado a Pedro. Segue-me tu. E não é abandonar os outros, mas seguir Jesus é seguir, andar com Jesus entre os outros. Tenho certeza que João cumpriu também o seu chamado entre os outros. Pedro cumpriu o seu chamado entre os outros. Daniel, Ezequiel, Jeremias, Lucas, cada um deles cumpriu o seu chamado entre os outros. Não sei se você tem dificuldade com isso, mas Deus tem um plano para a sua vida. E Ele precisa, e Ele quer que você o siga, para que Ele cumpra esse plano. Você pode orar comigo nesse tempo? Pai, nós queremos te louvar por essa palavra preciosa, abençoada por esse, ó Deus, ensinamento precioso que vem do Senhor. Há coisas que a gente precisa, há coisas que a gente tem que fazer, mas tem dificuldades e fica olhando para as circunstâncias, fica olhando para as pessoas. Ó Pai, ajuda-nos a entender e a saber, a ter a certeza, ó Deus, a confiança de que o Senhor está à nossa frente e nós precisamos segui-lo. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, as dificuldades que nos cercam e também aquelas que nós precisamos vencer. Pai, torna-nos, ó Deus, mais capazes do que aquilo que nós somos humanamente falando. Torna-nos, ó Deus, instrumento do Teu amor para levar o Teu Evangelho, para, ó Pai, viver o Teu Evangelho, para viver esse Evangelho com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, Pai. É o que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém.